Ele encontrou um celular perdido, mas a última mensagem mudou sua vida. O dia estava estranho desde o começo, não por algo específico, mas por aquela sensação incômoda de que algo não estava no lugar certo. Sabe quando o mundo parece um pouco mais silencioso do que deveria? Era assim. Lucas voltava do trabalho como sempre fazia. Mesmo horário, mesmo caminho, mesma rotina cansativa que se repetia todos os dias. Ele não era o tipo de pessoa que buscava problemas. E definitivamente não era o tipo de pessoa que acreditava em coincidências. Mas naquele dia, algo o fez parar. O celular estava no chão, meio escondido entre folhas secas na beira da calçada. A tela estava levemente trincada, ainda ligada. Ele olhou ao redor. Ninguém. Nenhuma pessoa procurando. Nenhuma movimentação estranha. Era só um celular perdido. Ou parecia ser. Lucas hesitou. A maioria das pessoas simplesmente pegaria e tentaria devolver. Ou ignoraria. Mas havia algo naquele objeto que parecia fora do lugar. Como se não devesse estar ali. Mesmo assim, ele pegou. A tela acendeu automaticamente. Sem senha. Sem bloqueio. Sem nada. A primeira coisa que apareceu foi um aplicativo de mensagens aberto. Uma conversa. Sem nome salvo. Sem foto. Só um número. E a última mensagem, enviada há poucos minutos. Se você encontrou esse celular, não volte para casa. Lucas ficou parado. O coração acelerou. Ele olhou novamente ao redor. Nada. Silêncio. Ele riu, nervoso. Deve ser alguma brincadeira idiota. Mas mesmo dizendo isso, ele não conseguia ignorar o arrepio que subiu pela espinha. Ele começou a caminhar de novo. Mais rápido agora, tentando racionalizar. Alguém perdeu o celular, outra pessoa mandou mensagem, coincidência. Só que não fazia sentido. A mensagem não dizia devolva ou entre em contato. Era um aviso, e um aviso específico. Não volte para casa. Lucas tentou desligar o celular, mas não conseguiu. O botão simplesmente não respondia. A tela piscou. Nova mensagem. Você ainda está na rua. Agora não era mais uma coincidência. Ele parou imediatamente. Olhou para trás. Nada. Olhou para frente. Nada. Mas alguém sabia. Sabia onde ele estava. Sabia que ele tinha encontrado o celular. E sabia que ele ainda não tinha voltado para casa. O ar parecia mais pesado agora. Ele decidiu fazer algo simples. Guardar o celular no bolso e ir embora. Ignorar. Só isso. Mas no momento em que deu o primeiro passo, nova mensagem. Se você continuar andando, eles vão te ver. O corpo travou. Aquilo não era normal. Não era alguém brincando. Era alguém acompanhando. Lucas puxou o celular de volta, com as mãos já tremendo. Digitou. Quem é você? A resposta veio em segundos. Alguém que tentou fazer o mesmo que você. O silêncio da rua agora parecia ensurdecedor. Ele olhou para as casas ao redor. Todas fechadas, todas aparentemente vazias. Mas, pela primeira vez, ele teve a sensação real de estar sendo observado. Do que você está falando? Ele digitou. A resposta demorou um pouco mais dessa vez, como se a pessoa estivesse escolhendo cuidadosamente o que dizer. Então veio. Esse celular não foi perdido. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Então o que é isso? A resposta: uma armadilha. O mundo pareceu parar por um segundo. Armadilha? Para quem? Para ele? Não fazia sentido. Ele nunca se envolveu em nada errado. Nunca teve problemas com ninguém. Era só um cara comum, voltando para casa. Por que eu? Ele digitou. A resposta foi imediata. Porque você parou. O coração dele disparou. Agora tudo fazia sentido, de uma forma assustadora. O celular não estava ali por acaso. Ele estava esperando alguém. E Lucas foi o único que decidiu pegar. Quem são eles? Ele perguntou. Dessa vez, a resposta não veio. Segundos passaram. Nada.
Então, a tela apagou, e pela primeira vez desde que ele pegou o celular, ficou completamente preta. Lucas tentou ligar de novo. Nada. Sem resposta. Sem sinal de vida. Era como se o celular tivesse morrido. Ele ficou ali parado por alguns segundos, sem saber o que fazer, até que ouviu um som, passos, lentos, atrás dele. O corpo congelou. Ele não virou imediatamente. O instinto dizia para correr, mas o medo o manteve parado. Os passos pararam, bem perto, muito perto. Então, uma voz, baixa, quase sussurrando. Você não deveria ter pegado isso. Lucas virou rápido. Não havia ninguém, nada, só a rua vazia. Mas o som foi real. Ele tinha certeza. Agora não havia mais dúvida. Aquilo não era só estranho, era perigoso, muito perigoso. Ele começou a andar, rápido, depois mais rápido, até que virou corrida, o coração batendo forte, a respiração descompassada. Ele não olhava para trás, não precisava, ele sentia. Alguém estava ali, acompanhando, observando, esperando. Ele chegou na esquina da rua onde morava. Parou, lembrou da mensagem. Não volte, não volte para casa. O cérebro gritava para ignorar, mas o instinto dizia o contrário. Algo estava errado, muito errado. Ele ficou ali, parado, decidindo, ir para casa ou não. Então, lentamente, ele levantou os olhos e viu. A luz da casa dele estava acesa, mas ele tinha certeza absoluta de uma coisa. Ele tinha saído e deixado tudo apagado. A porta entreaberta. O corpo inteiro gelou. Aquilo não era coincidência. Alguém estava lá dentro, esperando. Ele deu um passo para trás, e naquele momento, o celular no bolso vibrou. Ele puxou rápido. A tela estava ligada novamente. Uma nova mensagem. Eu tentei te avisar. Lucas sentiu o mundo desabar dentro dele. Eles estão aí, não estão? Ele digitou desesperado. A resposta veio devagar, como uma confirmação inevitável. Sim. Ele olhou novamente para a casa. A porta agora estava completamente aberta, escura por dentro, silenciosa, como se estivesse convidando, chamando, esperando. Quem são eles? Ele insistiu. A resposta foi diferente dessa vez, mais longa, mais fria. Pessoas que não gostam de testemunhas. O ar faltou. Testemunhas? Mas ele não tinha visto nada. Ou tinha. O celular, a armadilha, tudo aquilo era para alguém. E ele entrou no meio, sem perceber. E agora? Ele digitou. A resposta demorou, mais do que antes, como se fosse algo difícil de dizer. Finalmente apareceu. Agora, você já faz parte disso. O silêncio ao redor parecia sufocante. Lucas deu mais um passo para trás, e mais outro, sem tirar os olhos da casa, sem piscar, sem respirar direito. Então, de dentro da casa, um som, algo caindo, arrastando, como se alguém estivesse se movendo lá dentro. O corpo reagiu antes da mente. Ele virou e correu, sem olhar para trás, sem pensar, só correr. Correr o mais rápido possível, sem destino, sem plano, só fugir. O celular vibrou novamente. Ele não queria olhar, mas olhou. Última mensagem. Não adianta correr. O coração parecia explodir. Ele continuou correndo, mas agora, com uma certeza. Aquilo não era algo do qual ele pudesse simplesmente escapar. Não era sobre o celular, não era sobre a casa, era sobre algo maior. Algo que já estava em movimento antes mesmo dele passar por aquela rua, e que agora tinha encontrado um novo alvo. Ele. A última coisa que ele percebeu, antes de tudo ficar em silêncio, foi que, em algum momento da corrida, os passos atrás dele nunca deixaram de existir.